Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o poder do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, agora saia! Aleluia, glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, que a cada dia nos usa para fazer a sua santa vontade através da ministração da sua palavra, porque a palavra pertence a Deus e não a nós. Só cabe a nós, enquanto estivermos em vida, continuar ministrando a sua santa palavra, porque o dia que passarmos desta vida para outra, aí sim nós vamos receber o galardão daquilo que a gente fez sobre a face da terra. Vamos então ao que nos interessa, a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o poder do sangue de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá ao que nos interessa. Para ter base no que vamos falar, nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e vimos e testificamos delas, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi para que o vosso gozo se cumpra, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glórias a Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Entenda muito bem o que eu tenho para vos passar nesta tarde, para que você possa entender e compreender que verdadeiramente o sangue de Jesus e o nome de Jesus ainda está em validade. Eu me lembro que no meu início de conversão, há mais de 8 anos atrás, ouvia-se muito sobre o nome e o sangue de Jesus. Que o nome e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos liberta, nos bota num caminho reto, ajeita a nossa vida, através de clamar o nome e o sangue de Jesus. Tempos passados, tempos passou, o tempo voou, e em alguns lugares se esqueceram do poder do nome e do sangue de Jesus, que é um nome que está acima de todos os nomes, e o seu sangue foi dado para que, ao tomar o vinho simbolizado no sangue de Jesus, para que tenhamos vida a cada dia. É o que nós vamos falar nesta tarde para você, concernente ao poder o poder do nome e do sangue de Jesus. Entenda,
há um poder muito grande nisso daí. Após você clamar o sangue e o nome de Jesus, todo o poder de Satanás, toda a obra do inimigo cai por terra. O teu inimigo, o meu inimigo, ele é um ser espiritual, que ele não tem misericórdia de ninguém. E quando ele vem para destruir, ele vem mesmo, e só Deus para o exército de Satanás. Se Deus não estiver na minha vida e na tua vida, a operação satânica que vem dos quintos dos infernos, entenda, vem para destruir o ser humano, vem para destruir o homem e a mulher. Por isso que você vê muita desgraça, por isso que você vê homens andando de uma tal maneira que não tem mais direção, por isso que você vê as pessoas, como pode, por que aquela pessoa está fazendo aquilo ou aquilo outro. Entenda que por trás daquilo ali há uma obra maligna, há uma obra de Satanás. Existia uma mulher que ela andava encurvada e há 18 anos tinha aquele espírito de enfermidade, e Jesus, a tocar naquela mulher, disse assim para ela: mulher, você está livre da tua enfermidade, você está sarada, vá em paz. Aonde Jesus passava, ele fazia milagre, ele curava, ele libertava, repreendia demônios, repreendia Satanás e botava toda a obra do inimigo por terra. Mas o que houve tempos depois, anos se passaram, e as mensagens mudaram em nosso meio. Acabaram se esquecendo do nome do sangue de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Quando você clama o nome de Jesus com autoridade, toda enfermidade, todo demônio tem que sair da frente, porque eles não aguentam este nome. A Bíblia diz que eles creem em Deus e também estremecem. Muitas pessoas, irmão, principalmente nesse presente século, deixaram de lutar contra Satanás e os demônios para lutar uns contra os outros. São essas coisas que eu olho assim, como é que pode? Tem outros que, meu Deus do céu, tem outros que agora querem crescer nas costas dos outros, mas não querem crescer nas costas de Satanás, arrancando as almas da mão do maligno. Entenda muito bem, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos capacitou, nos mostrou a sua palavra, nos deu revelação dos altos céus, para que a gente pregue o evangelho e para que as almas venham sair da mão de Satanás. Precisa pescar no aquário de ninguém, pesque no aquário de Satanás. Só que são medrosos, são frouxos, eles recuam. Aí quando fala da obra do inimigo, vê eu ou um outro falando aqui, diz, eles são loucos. Ah lá, se levantando contra Satanás, não sabe o que está fazendo. Eu estou pregando o evangelho da verdade, eu estou falando o que está escrito. Se a Bíblia diz, e no início da criação Deus falou para Satanás dizendo que tu rasterás e comerás pó, e da barriga da mulher, do ventre da mulher nasceria um que vai esmagar a tua cabeça. Se Deus falou, eu também posso falar. Se Jesus Cristo falou, eu também posso falar. Se os apóstolos falaram, nós temos que advertir o povo, dizendo que o nosso inimigo é um ser espiritual que não tem misericórdia de ninguém. Sabe por causa de que Satanás te persegue, me persegue? É para querer nos arrastar para o inferno, é para nos levar para lá. Só que Jesus Cristo, ele nos iluminou, ele nos mostrou o evangelho, nos capacitou. Para quê? Para ficar lutando uns contra os outros? Para dizer da igreja de A, de B, de C? Quem é tu para dizer da igreja dos outros? Se é fundo de quintal, se é isso, aquilo outro. Nós temos que lutar contra a obra do inimigo. Porque enquanto lutamos um contra os outros, Satanás monta o seu trono sobre a face da terra e fica batendo palma. É o que diz lá no livro de Apocalipse. Aquelas cartas foram direcionadas para 7 igrejas, 7 anjos daquelas igrejas lá do seu tempo. E do nosso tempo não é diferente. Quantos que estão enquadrados nessas cartas? Entenda, ou você luta agora nesta hora final, princípio de arrebatamento de igreja, terminando de arrancar as almas que estão na mão de Satanás, para mostrar o caminho da verdade, ou então tu ficarás para trás. A nossa missão é evangelizar, é pregar o evangelho e anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo.
Eu jamais, irmão, vou pegar esse microfone aqui, ou de qualquer outro lugar, para dizer isso ou aquilo outro. Por causa de quê? Contra a igreja A, contra a igreja B. Porque entenda, todos têm que ter um alvo só de evangelização, que é pregar o evangelho para ganhar almas. Porque este é o nosso alvo, este é o nosso objetivo. Se Deus nos tirou lá da mão de Satanás, para depois chegar aqui e lutar contra a própria obra de Deus, irmão, não tem como. Não tem como isso, entenda. A pregação do evangelho é para mostrar quem é o nosso inimigo. Que não é o homem, mas é Satanás que está no homem. Quando o evangelho vem pregado, e quando ele vem anunciado, não é para desmascarar o homem e a mulher não, mas é para desmascarar Satanás que está no homem e na mulher, atuando ali para destruição. E a Bíblia diz no livro de Judas, dizendo: tenhai misericórdia de alguns, arrebatando do fogo. Entenda, do Gênesis ao Apocalipse, sempre houve evangelização da ministração da palavra de Deus, mas há aqueles que perderam a visão dos céus, há aqueles que perderam a direção do Altíssimo e se apacenta a si próprio e não prega mais o evangelho da verdade, só prega patrimônio, só prega coisas materiais, mas a espiritual está faltando em nosso meio. Quando não há pregação e não há ministração da palavra, o povo se corrompe. Muitas vezes, quando você olha e observa que até alguns têm a cara de pau de dizer assim: não, irmão, não se precisa mais pregar, o povo já sabe demais, sabe nada, tem que ter pregação, porque a hora que acabar a pregação é a hora que Deus vai tocar as trombetas lá em cima e vai levar o povo para a glória. Quando o evangelho bater nos quatro cantos do mundo, aí então virá o fim. Não entendi, irmão? Vai entender agora. O poder do sangue e do nome de Jesus é um poder muito grande, que desarma toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás. Satanás nessa hora deve estar com alguns projetos para te pegar e me pegar, e está lá planejando, mas após você clamar o sangue e o nome de Jesus, todos esses projetos são jogados por terra. Deus vai lá e joga tudo por terra, e o anjo que anda do nosso lado, ele vai nos proteger, porque nós tememos o nome de Jesus, nós tememos ao nome de Deus. É o que está escrito em Salmo 34, versículo 7. Após ler ali em Salmo 72, 14, nos diz assim: precioso será o seu sangue. Já no Antigo Testamento, eles tinham a revelação, quer dizer, o povo do passado, antes de Jesus Cristo vir, eles tinham a revelação do Messias, e sabia que o Messias ia vir, mas ia morrer pelo povo. Após observar em Salmo 72, versículo 14, nos diz ali o salmista que era precioso, o seu sangue seria precioso, e foi precioso, após ele morrer na cruz do Calvário, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele tendo morrido na cruz do Calvário, o que aconteceu? Ele disse: está consumado. Está consumado toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás. Daqui para frente só será salvo aquele que clamar o nome do Senhor, aquele que clamar o nome e o sangue de Jesus, para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 1 diz assim, isso é só a introdução, vamos lá então. Versículo 1 diz assim, o título diz assim: a palavra da vida foi manifesto na carne. A palavra da vida foi manifesto na carne. Que palavra da vida é essa? Jesus Cristo. Ele veio a este mundo. Ele nasceu no ventre de Maria. Foi a promessa prometida no início da criação, que Deus falou diretamente para Satanás, dizendo para ele que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria sua cabeça. E após o cumprimento da história, chegou na época de Maria, de José. Entenda que após ali, e o anjo Gabriel chegando até Maria, disse para ela assim: mulher muito excelente, de ti nascerá aquele que é salvador do mundo. E dela nasceu Jesus Cristo. Jesus Cristo cresceu sobre a face da terra, e já como criança, já dava exemplo pregando o evangelho e anunciando ali
ali no seu tempo e na sua época. Entenda, após Jesus morrer e ressuscitar, os apóstolos continuaram fazendo a obra, os apóstolos continuaram pregando o Evangelho. E o Evangelho chegou até o tempo de nós, até o nosso tempo. Mas para que chegou? Para que o Evangelho chegou? Para que nós viéssemos a conhecer a história de Deus na vida do homem. E após observar isso, eu entendo a validade do sangue e do nome de Jesus. Após clamar, quando você tiver um problema, tiver uma situação difícil, clama ao nome e o sangue de Jesus. Não chama os capirotos não, que vai acabar de te atribular. Chama por Jesus Cristo. É Ele que resolve os problemas, é Ele que entra com providência, é Ele que repreende o mal, é Ele que dá cura, é Ele que dá vida e é Ele que vai nos levar para os céus. Não adianta você querer procurar outros caminhos que parecem ser direito, mas o fim é a morte. Não, mas o meu ministro aqui falou que ali não é a igreja de Deus não, ali é a igreja do fundo do quintal, só se for da casa dele, porque se está pregando o Evangelho e se está anunciando, ganhando alma conosco, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Há um evangelho por aí que andam ensinando que é por causa dos bens material, né, dos espirituais. Não está nem aí preocupado com a alma. Porque a alma se alimenta da palavra, ou a alma se alimenta de pregação. Quando pregamos o evangelho e anunciamos ele do jeito que ele é, a pessoa se restaura espiritualmente e ela entende que na palavra do Senhor ainda há caminho bem presente. Ainda há caminho na palavra do Senhor. Mas entenda, o versículo 1 diz assim: e o que era desde o princípio que vimos e que nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Conheci o Evangelho, fui tirado do mundo, hoje estou na igreja, porque as minhas mãos tocaram a palavra da vida. E após as minhas mãos tocarem a palavra da vida, eu tenho que continuar perseverando, clamando, orando e clamando o nome e o sangue de Jesus, para que eu possa resistir a cada dia nos dias maus. Porque se eu não fazer isso, se eu não continuar observando a palavra de Deus, eu vou perecer no caminho, eu vou voltar atrás. Uma das coisas que não tem feito eu voltar atrás, sabe o que é? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra do Senhor é ela que sustenta. A palavra do Senhor é ela que liberta. A palavra do Senhor é ela que mostra o caminho reto e correto para se chegar aos céus. E após observar a palavra de Deus, eu tenho conseguido ficar de pé espiritualmente, porque eu tenho confiado no Senhor. Porque se eu não tenho observado a palavra do Senhor, se eu não tenho observado a palavra de Deus, já tinha perecido há muito tempo. Porque os homens decepcionam, as mulheres decepcionam, todos nessa vida decepcionam. Mas Deus não decepciona ninguém. E ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo, que é Ele que dá vida, é Ele que dá a salvação. E às vezes as pessoas se desviam por mínima coisa, se afastam por mínima coisa. Não, vá para o mundo, que não sei, não vá para o mundo. Se você não está bem num lugar, vá para outro. A Bíblia diz, vá para uma outra cidade. Vá para outro lugar, se não está bem aí, vá para outro lugar. Mas não vá para o mundo, não tome essa atitude. Porque uma vez você atingiu o inimigo da tua alma, e ele vai às forras se você voltar atrás. Entenda muito bem isso. O cão não vai deixar barato não. Porque se você está lá fora, no mundinho dele, ele vai te pegar. Então por isso persevere na fé cristã. Persevere em Jesus Cristo. Irmão, principalmente nesse tempo agora. Este tempo presente,
Se você for olhar para o homem para poder se firmar, tu não vai conseguir não. Não vá mesmo. É melhor você olhar para a vida de Jesus Cristo. É melhor você meditar na palavra do Senhor, porque os tempos de hoje, esses presentes séculos de agora, meu Deus do céu, é só decepção. É como diz aquela chamadinha lá de introdução para a mensagem. Numa época em que a palavra dos homens caiu no descrédito, a única esperança é ouvir a voz de Deus. Como você vai ouvir a voz de Deus? Através da mensagem da palavra de Deus. Mas se é o que a pessoa está pregando, ela não está vivendo naquilo que ela prega, não olhar para a vida dela, mas observar o que ela está falando, para ver se está em conformidade com a palavra. Assim eram os escribas e os fariseus de sua época. Eles pregavam uma coisa, mas vivia outra. E Jesus Cristo falou assim, dizendo: não fazei o que eles fazem, mas ouvi o que eles estão falando. Não entrar em conformidade com as vossas práticas, porque eles pregavam uma coisa e vivia outra. Então entenda, o único meio hoje em dia é você meditar na palavra de Deus. Por causa de que no nosso meio hoje em dia você não vê mais a ministração da palavra como era pregado há tempos passados? Porque a maioria está desviado. A maioria está desviado. Aí quando vem a mensagem da palavra de Deus, aí a mensagem da palavra de Deus vai ao encontro daquela determinada pessoa, aí ela começa a falar: não, nem tudo é o que está escrito, não é isso aí não. Satanás falou isso para Jesus Cristo. Ele veio com a própria palavra de Deus. Então entenda, é últimos tempos. Ou você se apega com a palavra de Deus para ficar firme, ou então tu nunca vai ficar firme. E entenda uma coisa, céu é realidade, o inferno também. Os teus caminhos é você que decide. Deus não vai te forçar não. Satanás até te força, mas Deus não vai te forçar não. Se você quiser servir a Deus com livre e espontânea vontade, pode vir. Agora, obrigado, Deus não vai te obrigar a servir não, porque céu é você que escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para ver se está no caminho. Então entenda, o que nós estamos vendo, o que nós sentimos e o que nós falamos, é porque Deus assim nos capacitou e nos ungiu para esse negócio. Eu jamais vou deixar de pregar a palavra de Deus por causa de ninguém, porque isso foi algo falado com o Senhor e comigo, dizendo para mim: pregue o meu evangelho. E desde o Gênesis ao Apocalipse você pode ver a ordenança de Deus em cima daqueles em quem tinha sua palavra. Deus falou para os profetas do passado dizendo: aquele quem está a minha palavra, falai-o com verdade. Não é enchendo linguiça não, é pregando a palavra mesmo, mostrando para o povo a realidade da vida, porque essa vida é passageira. Essa vida não é vivida de vida material, mas é de vida espiritual com o material junto para a gente ir para o céu. Mas o material fica, só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque quando estamos na palavra do Senhor, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Mas irmão, até agora não aconteceu nada na minha vida. Desde quando eu se converti, não consegui ter nada até agora. E agora? Fique quietinho, passe no seu deserto. Deus está te provando para uma grande obra. Quanto maior a prova, grandemente vai ser, maior vai ser os dons que Deus vai te dar na tua mão. Grandemente o Senhor vai te usar. Quanto maior a prova, maior é a obra de Deus na tua vida. Por isso que tu está passando por isso. Por isso que eu passo por isso. Por isso que nós passamos por isso. Pelas aflições e dificuldade na vida. Por causa de quê? Para entendermos que tudo nesta vida é passageiro. Nós não vamos levar nada. Você já viu o rico levar alguma coisa com ele? Não levou. A única
coisa que levou foi um caixão mais bonito do que o nosso, quando a gente partir. E aquele caixão bonitinho, aquelas coisas. Sei pra que aquilo tudo? Porque não vai levar para o céu. Então entenda. As aflições vêm para a nossa vida para que nós entendemos que nós só estamos aqui de passagem. Nós só estamos aqui de passagem. E tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme a tua força. Não faça a obra de ninguém, faça a tua obra. A obra que Deus colocou na tua mão. Não deixe ninguém te iludir ou te enganar. Porque você entende muito bem o teu chamado. Você entende muito bem o que o Senhor colocou em tuas mãos, em minhas mãos. Porque a Bíblia diz lá em 1 João dizendo, em 1 João dizendo, vós tem a unção dos santos e sabei tudo. Porque quem inventou fazer alguma coisa, que vai lá e faça. Agora eu não inventei fazer nada, quem não invente para que não vente. Porque as pessoas estão colhendo vento por aí e querem trazer vento para você também. Fuja desses ventos aí. Porque quem tá semeando vento, meu filho, vai colher tempestade. Jesus Cristo falou, meu fardo é suave, meu jugo é leve. E quanto fardo pesado e jugo pesado aí nas costas do povo. Que eu disse aqui uma vez, hoje eu vou tornar a repetir. Irmão, crentes, servos, sacerdotes, vós que tem a palavra do Senhor, o povo já sofre muito com as angústias da vida, desde amanhã até chegar às 6 horas da noite. E quando chega na igreja quer ouvir uma palavra de vida, quer ouvir uma palavra de restauração, não aquilo que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir, mas o que eles vão ouvir na sua necessidade de precisão. É necessário o sacerdote estar na visão, é necessário o homem de Deus estar na visão, é necessário aquele que tem a palavra de Deus ver o que o povo está necessitado para ouvir, para se alimentar espiritualmente. Porque as aflições são muitas. E o negócio é muito mais sério do que se pode imaginar. Por isso devemos a cada dia ter a visão dos céus. Tirar essa nossa visão de pardal aí, essa visão terrena que só olha para as coisas dessa vida e não olha mais para os céus, não olha para a ministração de alimentação espiritual, onde Jesus Cristo pregava o Evangelho, limpava aqueles que estavam sujos e vinha com a palavra do Senhor e disse para os seus apóstolos dizendo, vós sois limpos pelas palavras que eu tenho falado, já está limpo, pregue a palavra para a libertação dos povos. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, eu conheço muito bem os nossos vernáculos, como disse um certo pregador. Eu conheço muito bem tanto a lei do homem como a lei de Deus espiritual. Tenho algumas formações, não preciso dizer isso, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Mas eu vou deixar de trazer uma ministração com a revelação dos altos céus por causa da ética dessa vida, que tem impedido a operação e o poder de Deus em nosso meio. Entenda muito bem, Deus é Deus e o resto é Baal. Quando Deus tem que usar o homem e a mulher, Ele usa. Ele usa de um jeito que muitos não entendem. Porque muitos até questionam, como pode? Será que é Deus mesmo? E muitos têm fugido de suas funções e de suas responsabilidades. Porque quando a Bíblia diz que o povo degandeou para outros caminhos, porque faltou conhecimento e porque faltou, ainda temos que pregar ainda. Enquanto estamos vivos, temos que anunciar a mensagem da palavra de Deus. Irmão, já como membro, vou revelar meu segredo para vocês. Eu como membro, já prego o Evangelho. Imagine quando eu alcançar o episcopado, que eu estou chegando lá, estou trabalhando para isso, para chegar lá. As pessoas vão se assustar nessa hora. Como pode? Você é membro, está fazendo isso tudo? É só membro, só prego, canto, toco, profetizo. Sinta a unção, o poder dos céus.
falo os mistérios do Senhor, mas nem por isso, porque eu não tenho um episcopado, eu vou deixar de pregar. Eu me lembro, uma certa vez, Deus está querendo falar com alguém nessa tarde. Quando eu lembro disso, uma certa vez uma pessoa me parou, uma pessoa sendo do ministério, e falou assim: você não pode pregar daquele jeito, você não pode anunciar, dizer aquilo outro, você não pode levantar-se contra o ungido. Eu falei: quem falou que eu se levantei contra o ungido? Você não pode, você não é ministro. E aquilo muito me angustiou o coração, e eu resolvi parar. Falei: Senhor, é verdade, ele está certo, eu não sou ministro, sou membro, não sou nem obreiro, não sou nada. Falei assim mesmo com o Senhor: não sou nada. E eu indo de repente na minha limousine, aquela limousine de 2 rodas que todo mundo já conhece por onde a gente passa, e eu indo para Santa Cruz, e de repente o Espírito do Senhor veio ao meu encontro. Coisa muito interessante aconteceu. Você aí, ó, que gosta de perseguir o ministério dos outros, se tu não entende o ministério e a chamada de Deus na vida do homem, da mulher, fica na tua. Não se mete, pede revelação a Deus para saber se aquele homem está na direção de Deus, se não está. E o que aconteceu? Aquelas palavras me angustiou o coração, e eu indo para Santa Cruz, e de repente o Espírito do Senhor veio ao meu encontro, falou comigo o seguinte. Isso aí foi ano passado, isso que aconteceu. Por isso que eu estou pregando até o dia de hoje. E falou comigo assim: eu sei que tu não é ministro, eu sei que você ainda não foi consagrado, mas pelos céus você já foi ungido e constituído profeta do Altíssimo. Meu Deus do céu. E aquilo, quando veio ao meu encontro e começou a falar, o Espírito do Senhor veio e falou comigo assim, dizendo qual era o cargo de Samuel quando ele começou a ministrar. E eu: cargo de Samuel? Sim, não me lembro, ainda não vi. Ele não tinha ainda episcopado. Qual era o cargo de Jeremias? Jeremias era uma criança. Falou que era criança e não tinha capacidade nenhuma de fazer a obra. E o que o Senhor falou para ele? Não digas que é uma criança, abre tão somente a tua boca que eu encherei. Aí, irmão, aí veio aquela parte mais bonita, que até o dia de hoje eu lembro. Quando o Senhor veio, terminou de falar, a última fala que ele falou comigo, ele lembrou de muitos profetas que foram levantados a seu tempo. Por isso que você tem que ficar ligado com Deus. Cuidado com esses profetas velhos desviados que andam no nosso meio, desviado mesmo, já perdeu a visão dos céus, já perdeu a visão do Altíssimo, e só tem visão para esta vida, só tem visão terrena, não tem visão espiritual. Mas deixa eu concluir isso aqui. Aí por último o Senhor veio ao meu coração e disse assim: e qual era o cargo da jumenta? E eu falei: jumenta, Senhor? Jumenta não tem cargo nenhum. Jumenta tem cargo agora? Não. Mas Balaão, quando estava indo para fazer o povo de Israel pecar, mas contra o meu povo ninguém pode se levantar. Não havia profeta naquela hora, não havia sacerdote, não havia ninguém para advertir aquele homem. E eu levantei a jumenta para falar para ele. Irmãos, quando você se coloca à disposição de Deus, você pode ser até membro, ninguém pode te dar reconhecimento nenhum, mas os céus todos será contigo. Se você colocou a mão do arado, não olhe para trás. Ainda que se levante homens, ainda que se levante Satanás, ainda que se levante todo mundo, não se preocupe, o Senhor será contigo. Aonde tu passares, Ele vai passar. Aonde tu for, o Senhor irá, mas Ele cumprirá todas as promessas que Ele te prometeu. Aleluia, glórias a Deus. E de repente o Senhor veio, nos renovou espiritualmente, e nós se levantamos e continuamos pregando. E ainda que Ele se levante, irmão, mas muita coisa aconteceu. Depois de lá para cá, vou dizer que eles não continuaram se levantando, não, continuaram.
Teve um que até chegou e falou: irmão, você, desse jeito você vai ser amaldiçoado, você está se amaldiçoando pregando todo dia. Eu falei: tô nada, irmão, a Bíblia diz de pregar o evangelho, e são homens que se levantam, que já perderam a visão e a direção do céu, nem prega e nem deixa quem quer pregar, ainda fica cheio de negocinho no nosso meio. Entenda uma coisa: se tu tem a visão dos céus, tem convicção do teu chamado, meu filho, vá, porque o Senhor será contigo, o Senhor será contigo, e o nosso Brasil, nós temos que ganhar ele ainda, para poder ir às nações. Vamos evangelizar os estados brasileiros, o nosso Brasil, para poder ir para as nações. Aleluia, glórias a Deus. É o poder do sangue do nome de Jesus que chama os homens. E a Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que vocaciona. Separai para mim Paulo e Barnabé, e foram separados para uma grande obra. Aqueles que não tinham aparência nenhuma, o Senhor colocou na obra e usou grandemente. Mas só cabe a você deixar Deus vos usar, deixar Deus vos levar. Porque hoje em dia, irmão, neste presente século, repare a Bíblia, você tem que olhar pela Bíblia, senão você se perde. Se você ficar agarrado à palavra de homens, você vai ser manipulado. Mas quando você vai pela palavra de Deus, a palavra do Senhor te liberta. E como diz lá em 1 João, vós tem a unção dos santos e não há quem vos engane. Entenda, não seja... Aí tem muitos que às vezes se entristecem na igreja. Ah, eu me escandalizei com fulano. Ah, eu me escandalizei. Não se escandalize não, mano. Ainda muitas coisas piores vão acontecer. E não vou dizer melhor, não. Piores vai acontecer, porque o mundo daí para frente só tem coisas piores para acontecer. Olhe a palavra do Senhor, observe a palavra de Deus, para que você tenha fundamento e estrutura. Leia do Gênesis ao Apocalipse, faça seminário e tenha conhecimento de Deus. Eu me lembro uma certa situação que aconteceu comigo. O poder do sangue do nome de Jesus, irmão, é muito grande. E de repente veio uma pessoa, aí me parou a pessoa, seminarista formado, aí chegou e parou, porque nos acompanha aqui pela rádio, aí falou assim: olha, você não pode estar falando aquilo na rádio, você está falando grosseria lá, você não pode falar isso e aquilo outro, você não tem informação, você não tem nada. Eu olhei assim: esse camarada tirou isso da onde? Deixa esse camarada terminar de falar. Aí quando ele terminou de falar, aí eu cheguei para ele e falei assim: vem cá, tu me conhece? Tu me conhece? Aí, não, porque você fala tanta coisa lá que não convém. Eu falo o que está escrito. Se você não prega mais o que está escrito, é problema teu. Agora eu falo, mas nem tudo que está escrito pode falar assim não. Quem te falou isso? Quem te ensinou esse evangelho novo aí? Foi Satanás que te ensinou? Satanás que te ensinou esse evangelho novo aí? Porque hoje em dia, irmão, agora tem a igreja de Satanás também. Se você não sabe, você que já está aí, ó, na sua igreja lá, vão ter moda, vamos embora, de qualquer maneira, você pode andar agora numa igreja que tem o seu estilo e o seu jeito, andar de qualquer maneira. Porque tá vindo aí a igreja de Satã aí, então tu vigie, porque é final dos tempos. Aí eu cheguei para ele e falei só de algumas só. Aí o camarada se assustou: mas como é que pode? Você não meditou naquela passagem lá do seminário que diz sobre a ética, sobre isso, aquilo outro? Eu falei: meditei, conheço a ética, conheço a etimologia da ética. Mas você não obedece? Eu falei: estou lá aqui para obedecer a ética, estou aqui para obedecer a voz de Deus. O que Deus colocar no meu coração eu tenho que falar. Se eu for deixar a ética falar na minha vida, eu vou quebrar a revelação e a visão dos céus, porque o que manda é o que vem do céu para cá, para poder abençoar o povo de Deus. Porque se eu perco a visão dos céus, eu perco o poder de Deus. E se eu perco o poder de Deus, o inimigo prevalece. E para que o inimigo não venha prevalecer, clama o sangue, o nome de Jesus. Por isso que você vê em muitos lugares aí Satanás congregando também, não se manifesta mais. Mas que isso, irmão? Olha a heresia nada. Satanás lá na sinagoga, lá congregando, acabou sua festa, irmão. Aonde Jesus chega, não tem esse negócio. Satanás pode fazer gracinha até onde Jesus não chegou.
Porque a hora que Jesus chega, ele tem que sair fora. Imagine só, Jesus vai na sinagoga e Satanás está lá assistindo o culto lá no corpo de alguém. E de repente, quando ele entra na sinagoga, pega a palavra para ensinar. A sinagoga quer dizer a igreja dos templos lá, dos fariseus e dos escribas. E quando ele entra na igreja e começa a ensinar, os capirotos começam a ficar doidos, irmão. Começa a cair, porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus, tudo vai ter que se ajoelhar. Todo poder é dado pelo nome e o sangue de Jesus. Por isso que você está andando desse jeito. Por isso que quando a aflição vem, você fica assim, porque você esqueceu do sangue do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Quando você começa a ministrar, quando você começa a falar na autoridade, no poder de Deus, entenda, Satanás tem que se retirar. Você não é enganado, porque tem a unção dos santos, e após ter a unção dos santos, todo o mal tem que sair. Escute o trovejar da voz de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha, irmão, admiro muito quando a pessoa pega a palavra para pregar e ministra a palavra de Deus do jeito que ela é. Eu tenho uma admiração muito grande. Agora, tem um monte por aí, irmão, que pega a palavra de Deus e fica jogando letrinha e enchendo linguiça. Nunca vi isso. O nosso Deus, ele é direto. Ele não faz rodeio. Quem fica rodeando e passeando por aí é Satanás. Lá no livro de Jó diz muito bem acerca disso. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Ah, tu gosta de passear, né, seu miserável sem vergonha? Observaste meu servo Jó? Claro que eu vi. Tô rodeando e passeando por aí. Então entenda, quem gosta de ficar rodeando por aí, jogando letrinha é Satanás. Porque o sangue e o nome de Jesus tem poder para repreender todo mal. Aleluia, glórias a Deus. Isso é revelação dos altos céus. Versículo 3 e 4 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciando, para que também tenhais comunhão convosco. E a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi para que vos alegreis. Tenha comunhão com Jesus Cristo. Você aí que é fofoqueiro, deixa um recado para você. Você gosta de ver a vida de A, de B, de C? Vamos olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus, desde os 0 anos de idade dele até 33 anos, poxa, tem muita coisa para ver da vida dele. E aí você chega, tem uma fofoca boa para contar hoje, tem? Vamos deixar esse fofoqueiro falar. Só que hoje a fofoca é diferente, vou falar da vida de Jesus. Fala da vida de Jesus. Tá perdendo tempo com a minha vida, com a vida do outro, aí você vai ficar para trás. Eles estão fazendo a obra, eles estão trabalhando para o Altíssimo. Deixa o povo fazer a obra, deixa os pastores fazer a obra, deixa quem está abrindo igreja continuar fazendo a obra, não se meta na obra de ninguém, porque como disse até o sacerdote Gamaliel, disse, deixa eles, porque se for obra de Deus vai parar. Agora, se for obra de Deus, a gente vai estar contendendo contra o próprio Deus. E o Evangelho chegou até nós. Mas continuando, o poder do nome do sangue de Jesus, que liberta o homem das cadeias de Satanás. E tem, porém, na Santa Ceia também diz: comei o meu corpo e tomai o meu sangue, para que tenhais vida. Simbolicamente, o sangue de Jesus, porque é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos liberta. Em Efésios 2,13 diz assim: pelo seu sangue, Jesus Cristo, ele nos libertou. E em Efésios 1,7 diz: a redenção pelo seu sangue. E também em 1 Coríntios 9, do 11 ao 25, tem assim: testamento do meu sangue. Eu entendo. Teve algumas pessoas que tentaram nos pegar com a própria palavra, para poder nos parar. Aí vinha com o versículo isolado. Irmão, não venha com o versículo isolado não. Porque a Bíblia é de versículos e capítulo. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Então entenda, medite na Bíblia por completo. Porque senão o próprio homem pode te iludir com um versículozinho. Você tem que ler aquela passagem toda na íntegra para dizer, para ver o que diz. O conteúdo daquele versículo. Porque eu estou lendo aqui para você, dentro desse tema de mensagem, que é o sangue de Jesus Cristo. O poder do sangue de Jesus.
Mas como é que eu vou entender isso? Após ler a Bíblia, o que foi que Jesus fez, o que foi que foi derramado. E você vai entender desde o Antigo ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, era-se oferecido uma ovelha ou carneiro para o sacrifício, para a remissão ou perdão dos pecados daquele povo daquela época que perdoava. Jesus aboliu isso, como? Fazendo como? Entregando a própria vida por nós. E após ele morrer e ressuscitar, é só clamarmos o nome e o sangue dele. E as coisas começam a acontecer. É uma maravilha. Após eu estar pregando aqui para você concernente ao sangue e o nome de Jesus, grandes coisas estão acontecendo. E Deus está falando grandes coisas com nós. E é uma maravilha do céu mesmo. Por isso, estejais pronto e preparado para poder morar no céu. Porque se você não se preparar para morar no céu, tu ficarás para trás. Porque o nosso alvo, nosso objetivo é clamar o nome e o sangue de Jesus, sim, e morar nos céus. Por isso, medite a cada dia no poder que há no sangue de Jesus. Porque é o sangue e o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia para te dar um caminho reto para poder ir para os céus.